Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse fim da geração Z, né? Todo mundo tem falado aí que a geração Z ela não vai durar muito tempo. Quando eu falo fim, não é que vai acabar as pessoas com essa idade, mas que o mercado de trabalho não vai se render à geração Z e que essa geração vai ter que se habituar que nem as gerações anteriores, trabalhando em qualquer lugar, ficando, né, fazendo aquele plano de carreira numa empresa onde nem sempre você vai ganhar um salário bacana, se contentar com o que ganha, questionar menos, trabalhar mais. Então isso daí é algo muito falado, né? Os equipamentos eletrônicos, os robôs irão substituir pessoas, então é melhor você respeitar do que você pegar e ficar criticando empresários. É isso que eu ouço bastante, mas vocês sabem muito bem que não é assim que funciona, né? Vocês sabem muito bem que essa tendência também das empresas contratarem idosos, contratarem pessoas mais velhas para poder desempenhar a mesma função de um jovem, isso não vai durar muito tempo, por causa que o nome já diz, pessoas mais velhas, idosos, né? São pessoas que já, em alguns casos, estão aceitando trabalhar em qualquer tipo de emprego aí, do subemprego, né, principalmente, por causa que precisam se aposentar. Então precisa ter o tempo da aposentadoria, precisa fazer aquele tempo certo, né, de homem, tanto o homem quanto a mulher, e acaba aceitando aí trabalhar como operador de caixa, como até repositor, alguns cargos que principalmente mercado, né? O mercado os supermercados eles estão com essa tendência porque eles sabem que essas pessoas mais velhas eles acabam ficando mais tempo em uma empresa. O geração Z, ele é uma geração imediatista, né? Que eu faço trocentos mil vídeos aqui no canal falando sobre a mesma coisa praticamente. Então é uma geração que já não tem a mesma paciência, né, das gerações anteriores. É uma geração que não tem muito compromisso, então pode se dar o direito, vamos dizer, de se precisar ficar desempregado durante um tempo, não precisar trabalhar, se manter com pouco é o suficiente para poder viver bem, porque não tem tanto compromisso, não tem filhos. Então tudo isso acaba sendo muito importante para essa tomada de decisão, ao contrário das gerações anteriores. Vocês veem que mesmo, né, com todo o compromisso, toda a dificuldade, muitos idosos acabam se sujeitando a ter que trabalhar no subemprego depois de uma vida cansativa, uma vida muito puxada. Então, realmente essa tomada de decisão que acaba fazendo toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Porque esse idoso, geralmente, uma pessoa mais velha, geralmente tem filhos, né? A grande maioria teve filhos, teve uma vida muito padronizada, né, com o que era dito naquela época, nos anos 70, 80, 60, 90, até anos mais ou menos 2000, 2005, talvez nós tínhamos um mundo muito diferente do mundo de hoje, que é um mundo muito mais independente, né? Onde os jovens eles acabam ditando sim aí o que eles vão fazer para o seu futuro, né? Ao contrário dos jovens de antigamente que acabavam tomando decisões muito baseadas nos seus pais, nos seus avós, na sociedade mesmo, né? Então, naquela época, se o pai queria que você fosse advogado, você ia estudar direito, você não ia fazer a faculdade que você quisesse. Por exemplo, você queria ser professor, mas você acabava seguindo a faculdade de direito porque o seu pai, ele ditava isso para sua vida. Então, era muito baseado nisso, né? Você acabava vivendo uma vida, digamos, de mentira, né? Em muitos casos, é lógico que existem as exceções, existiram vários expoentes, pessoas que tiveram uma vida muito verdadeira, uma vida muito assim baseada no que queria de verdade, mas a grande realidade é que a maioria das pessoas antigamente elas viviam uma vida baseada no que os pais queriam. Então tudo isso acabou sendo, digamos, decisivo para os dias de hoje, né? Para muitas pessoas mais velhas ter vivido uma vida mais apertada, cuidando dos seus filhos, e hoje mesmo assim ainda passando por uma situação muito complicada. E além do mais que eu falo sempre aqui, né, até fugindo um pouquinho do assunto do vídeo, muitos viveram uma vida com muita responsabilidade para poder cuidar e arcar a casa e não conseguiram aproveitar a vida como se deve. Então, para mim, é um grande erro quando alguém fala que a geração Z está errada, a geração Z é uma geração que não quer saber de nada, porque eles são ameaçadores, né? A geração Z, ela se torna algo muito ameaçador para empresários, porque se a geração Z continuar fazendo o que está fazendo,
de se recusar a trabalhar e fazer toda essa situação aí de se recusar a aceitar trabalhos no subemprego, eles terão dificuldades muito grandes, né? Porque não vai ter emprego, esses empregos abaixo de 2.200 quase ninguém vai querer exercer, vai ter uma rotatividade muito grande. Então é por isso que eles tentam fazer de tudo para poder jogar toda essa população contra a geração Z. E quando fala de fim de geração Z, realmente é uma grande besteira, porque não tem como acabar com a geração Z. A geração Z hoje é a principal geração, né? Entre 15 a 28 anos é a geração que mais está aí disposta a trabalhar, porque é a geração jovem, né? Geração Y, que é a minha, já é uma geração que já está ali entre seus 29 até mais ou menos uns 42, 43 anos, então já é uma geração não tão querida por muitos empresários do ramo. Mas diante de tudo que está acontecendo, e a geração Y também tem uma coisa parecida com a Z, muitos estão também recusando, né, negando aí o subemprego. Então vai sobrar para a geração X principalmente exercer essas profissões que as gerações mais novas não querem. Então por isso que eles tentam fazer de tudo, de falar que a geração Z é a geração fracassada, é a geração que não vai conquistar nada. Porque na verdade a geração Z é a geração que percebeu que não vale a pena você lutar a vida toda para trabalhar muito e ter às vezes um carrinho melhor ou uma casa melhor, sendo que se você faz tudo isso, mas não tem tempo para aproveitar tudo isso, realmente acaba sendo uma grande besteira. Então precisa sobrar tempo para poder viver a vida. Então muitos jovens da geração Z perceberam que é muito melhor ter um pássaro na mão e poder aproveitar a vida do que ter dois voando ali e você ficar caçando esses dois pássaros para poder ter algo melhor. Então o que significa é que o tempo ele é muito importante, né, para a geração Z. O tempo ele é algo assim que não volta mais. Você hoje deixa de fazer determinada coisa, aquilo não volta mais, é passado, se torna passado e você não consegue mais viver aquilo. Então talvez a geração Z viu tantos idosos, né, tantas pessoas que quando eram mais novas não conseguiram aproveitar certas coisas, e a geração Z não quer repetir esse mesmo erro, mesmo que tem uma vida muito mais simples, muito mais assim simplória, né? Talvez não tendo carro, ou tendo um carro mais simples, ou uma casa mais simples, ou vivendo de aluguel, investe muito mais no seu tempo e investe muito mais na vida, né? Do que somente trabalho, trabalho, trabalho. Então a prioridade da geração Z hoje não é o trabalho, e das gerações anteriores era sim o trabalho. Então é uma realidade completamente diferente das realidades anteriores, beleza, galera? Então mais um vídeo de reflexão. Peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos, deixar o comentário de vocês e até a próxima. Valeu!